Olá, meus queridos amigos, meu boa noite. Eu vou estar mais uma vez aqui fazendo um vídeo para poder estar te animando a você tirar um pouco dessa tristeza do seu coração, tirar um pouco da angústia, porque você pensa assim, poxa vida, eu não consigo entender. A nação brasileira passou vários meses orando a Deus, milhares de pessoas têm orado a Deus, pedindo livramento da nossa pátria, para que ninguém possa assumir um presidente comunista, assumir a nossa pátria, como está sendo o caso do Lula nesse momento. Então é o seguinte, você pensa assim, mas como que tem tanta gente orando e Deus não atendeu? Então quer dizer que o bem é que o mal vence o bem? Existe tanto uma frase aí na Bíblia que o bem é que vence o mal, mas então o mal vence o bem? Vence. Em determinados momentos o mal vence o bem. Eu vou te contar por que vence. Porque o tempo seu, o tempo meu, nunca é o tempo de Deus, entendeu? Deus faz as coisas dele na hora certa, no tempo de Deus, na hora de Deus, que não é o tempo nosso, não é a hora nossa. Eu vou te trazer alguns exemplos para que você possa observar e há de convir comigo que estão corretas as apresentações bíblicas e você vai meditar. Por exemplo, no livro de Daniel, no capítulo 6, Daniel era um homem de Deus que orava 3 vezes por dia de joelho. Louvava a Deus 3 vezes por dia. E Daniel tinha uma incumbência de ajudar a cuidar das províncias do rei. Então o rei colocou 20 pessoas para cuidar das províncias dele. Tinha 3 que era príncipe, um era Daniel. E como Daniel era um homem de Deus que só fazia as coisas baseado na sabedoria que vem de Deus, ele era o que mais se destacava, né? Em todas as províncias, em todos os homens, em todos os 20, ele é que destacava mais. Então o rei tinha até plano de colocar ele como líder geral dos demais. Então ele seria líder de todo o reinado, líder de todos os outros que cuidavam das províncias do rei. Aí o que acontece? Aqueles homens que trabalhavam também cuidando das províncias ficaram enciumados, que o Daniel fazia um serviço excelente e o rei se agradava sempre mais do serviço de Daniel. Eles ficaram enciumados e procuravam a maneira como fazer para atrapalhar esse cara, para não ficar deixando nós em segundo plano. Aí procurava meios, não achava, porque sempre ele era um homem correto, um homem leal com o rei, principalmente leal com Deus, não achava nada. Aí eles bolaram um plano de ir até o rei, pedir o rei para fazer um decreto que dentro de 30 dias ninguém podia adorar o Deus do céu, era somente o faraó, era somente o rei deles. Então, como o rei era vaidoso, gostava de ser adorado, o que acontece? Ele fez o decreto que eles pediram para 30 dias, quem fosse adorar qualquer outro Deus, ou Deus do céu principalmente, seria jogado na cova dos leões, como pena de morte. Então o rei assinou o decreto e aqueles homens começaram a passar em frente à casa de Daniel, que orava 3 vezes por dia de joelho, e eles estavam orando de janela aberta, de porta aberta, nem se preocupou com a notícia de jogar na cova dos leões, nem deu moral para isso. Eles voltaram e conversaram com o rei e falaram, o Daniel não obedece a sua lei dos 30 dias, ele está orando do mesmo jeito ao Deus dele lá. O faraó mandou aqueles homens fossem lá e mais alguns outros, naturalmente trouxeram ele algemado, né? Isso eu suponho, a Bíblia não fala que foi algemado, eu que suponho. Trouxeram ele algemado da casa dele até a cova dos leões, que era um lugar distante, né? E ali, quando foi ser jogado na cova dos leões, Deus já mandou um anjo do céu para cerrar o queixo de todos os leões. Não teria como abrir a boca para mordê-lo, entende? Quando eles jogaram lá embaixo, os leões nada puderam fazer porque estavam com os queixos cerrados. Então o que acontece? Aí você fala, o bem vence o mal? Até agora o mal não estava vencendo o bem, porque o mal não era aqueles homens invejosos que entregou Daniel, fez fuxico sobre a vida dele, e aí o faraó fez o decreto, e era para jogar na cova dos leões como pena de morte. Quando eles pegaram Daniel preso, trouxeram até na cova dos leões, quem que estava vencendo? Não era o mal que estava vencendo? Ou aqueles homens que, fuxiqueiros, que queriam acabar com Daniel, eram homens do bem? Não eram homens do mal. Mas até o momento da casa de Daniel, até a cova dos leões, o mal veio vencendo. Vocês estão observando, você pode meditar no Daniel,
Livro de Daniel, no capítulo 6, você vai ver isso. Então, quando jogaram na cova dos leões, o que acontece? Aí o bem começou a vencer o mal. Porque Daniel ficou no meio dos leões, mas ninguém podia fazer nenhum dano contra Daniel, porque já tinha um anjo de Deus trancado a boca dos leões. Aí o bem já começou a vencer o mal. Então é aí que o agir de Deus entrou, entendeu? Até agora não tinha o agir de Deus. Deus deixou acontecer o mal, dominando o bem até chegar ali. Dali para frente começou o agir de Deus. Então por isso que muitas vezes você fala assim, eu não estou entendendo, estou com 3 meses, 4 meses orando, Deus não ouviu as minhas orações? Talvez não, né? Talvez Deus deixou o mal estar vencendo. Você fala, mas como que o Lula vai lá, rouba as eleições junto com o Alexandre de Moraes, rouba as eleições, dia primeiro agora vai tomar posse? Pode até tomar, entendeu? Pode até tomar posse. Mas depois da posse, será que você vai pensar que suas orações acabaram e você vai parar de orar? E não vai ter mais coragem de orar, achar que o bem não vence o mal? Claro que vence. Então, depois da posse do Lula, eu não sei, só Deus sabe se ele vai tomar posse, né? Mas vamos que ele tome posse e passe a ser o presidente da nossa nação. Daí para frente você vai parar de orar? Eu não vou parar de orar, porque eu sou do bem, graças a Deus, você também é. Nós vamos continuar orando para esperar a hora de Deus. Na hora que Deus entrar com as provisões, você sabe como que Deus vai entrar com as provisões para poder aniquilar o Lula? Eu não sei, você também não sabe. Mas eu imagino, por exemplo, algumas providências. Deus pode usar o Congresso para fazer o impeachment do Lula, como a Dilma foi impeachmentada. Deus pode tocar nos senadores, nos deputados federais, e eles têm um desejo de fazer o impeachment do Lula. É uma coisa que eu acredito 100%, que eu acho que vai acontecer. O Lula não chega a governar nenhum ano de governo, vai ser impeachmentado, porque ele vai aplicar aquele monte de coisas que é nocivo à nossa nação, e o Congresso não vai aceitar, vai fazer o impeachment dele. E naturalmente não vai ser igual ao tempo da Dilma, que na Dilma foi impeachment a Dilma e deixou o Michel Temer, que era o vice, para assumir. Hoje, se houver um impeachment, vai ser o Lula e o Alckmin, tudo de uma só vez. Aí o presidente da Câmara Federal, na época, quem for o presidente, tem que assumir a presidência da República e marcar uma nova eleição para 90 dias. Essa que é a questão, né? Então, eu acredito que o agir de Deus ainda não entrou ainda, entende? Até agora ainda não. Então, até agora o mal está vencendo o bem. Mas na hora certa, no agir de Deus, na hora de Deus, no tempo de Deus, aí o bem vence o mal. Que não tem ninguém que possa lutar contra Deus e ser vencedor jamais. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Todas as coisas ele pode. Não tem ninguém que possa lutar contra Deus e levar nenhum tipo de vitória. Então, a hora que Deus entrar na questão, que for o tempo de Deus, aí ele vai fazer a obra e nós ficaremos livres dessas imundícias de comunismo no nosso país. Concorda comigo? Eu acredito 100% assim. Eu vou dar um outro exemplo para vocês também, para depois vocês olharem na Bíblia, já no Novo Testamento. Tinha um homem chamado Lázaro, que tinha 2 irmãs, que chamavam Marta e Maria. E todos os 3 eram muito amigos de Jesus. Jesus os amava muito. Certo dia, Lázaro adoeceu. Doença é um mal? Claro que é um mal. Lázaro adoeceu. E aquelas irmãs preocupadas que Jesus saía para fora, para outros lugares para pregar a palavra, e o Lázaro ficar doente, elas estavam preocupadas que não tinha cura, não tinha como fazer nada. Jesus não estava ali. Depois, quando Lázaro já estava doente e morre, aí mandaram alguém ir até Jesus, explicar para ele que Lázaro tinha morrido. Jesus disse, ainda ficou mais 2 dias para lá ainda pregando e disse que aquela doença não era para a morte, aquela doença era para a vida. Quer dizer, ele está falando em vida espiritual, não está falando em vida de carne e sangue, mas está falando de vida espiritual, que é para a vida eterna, né? E quando Jesus volta para aquele lugar, chega lá as irmãs. Então, até o momento, o que está acontecendo antes de Deus agir? Até o momento o mal não está dominando, a morte não é o mal. A morte estava dominando, lá estava morto, estava enterrado, sepultado. Quando Jesus chegou, as irmãs, todas as 2 irmãs disseram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Aí depois Jesus foi até o túmulo com elas, chegando lá, uma delas falou, Senhor, não adianta mais, já cheira mal, já tem 4 dias
Jesus falou lá no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 41, Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. E aí depois Jesus falou para o Lázaro em alta voz: saia para fora. Lá saiu para fora vivo, com lenço amarrado no rosto, os pés atados, mãos atadas. Jesus mandou tirar e soltar, o Lázaro estava ressuscitado, entendeu? Então, naquele momento ali, o bem não venceu o mal. Naquele momento que Jesus chegou, o bem chegou. Aí venceu o mal, venceu a morte, venceu tudo, ressuscitou o Lázaro. Será que é mais fácil, qual que é mais difícil, ressuscitar um morto com 4 dias que já cheira mal, ou tirar um comunista do poder do jeito dele? Qual que é mais fácil? Para ele, qualquer um, tudo é nada. Então, eu creio que Deus vai responder as nossas orações, nem que seja a partir do dia 1º de janeiro, que se o Lula tiver tomado posse, Deus vai responder as nossas orações. Eu tenho certeza disso. E nós não vamos ser fracassados. Porque isso é bíblico, que o bem sempre vence o mal. Então, o bem não vai ficar debaixo, de maneira alguma, ficar debaixo dos pés do mal, jamais, jamais. Então, Deus permite até certo ponto, até a hora de Deus, até o tempo de Deus, mas no tempo dele, saia da frente, porque tudo que ele quiser, ele vai fazer. E o que você pensa? Deus vai ficar ouvindo as mentiras do Lula, falar aquela mentirada, Deus dando crédito para aquilo, e deixar de dar crédito para as nossas orações, que pedimos a proteção, que pedimos a misericórdia de Deus? Deus, com certeza, vai ficar do lado daqueles que o amam, daqueles que o louvam, daqueles que o adoram. Então, como nós somos adoradores de Deus, nós vamos receber a nossa bênção no tempo dele. Então, eu quero dizer para você, não sofra, não fique angustiado, não entre em depressão, que na hora de Deus tudo será feito em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus Santo e Pai querido, eu quero nesse momento, ó Pai, convidar todas as pessoas, meu Deus, que vão estar recebendo esse vídeo, Pai, para estar, meu Deus, em nome de Jesus, recebendo de coração, ó Pai, esta mensagem e também essa oração, e que possa estar sempre orando comigo também, meu Deus, por essa nossa causa, Pai, que nós não aceitamos, meu Deus, a ideologia de gênero na nossa nação brasileira, não aceitamos matar as criancinhas no ventre das mães, meu Pai, em nome de Jesus, não aceitamos casamento de homem com homem, não aceitamos casamento de mulher com mulher, que tudo isso é abominação, meu Pai, contra o Senhor. A palavra do Senhor diz totalmente contra, meu Deus, essas abominações, e nós também que somos seguidores do Senhor, nós também as abominamos, ó Pai, em nome de Jesus, e pedimos a Tua graça, ó Pai, pedimos a Tua misericórdia, meu Deus. Nós temos visto, ó Pai, o candidato comunista, meu Deus, falar que roubaram o celular para ganhar um dinheirinho para comprar uma cerveja, meu Pai, que isso é legal. Ele tem falado isso. E o Senhor já disse no Teu santo livro de Coríntios, no capítulo 6, no verso 10 e 9, a lista das pessoas que irão para o inferno. O Senhor diz que os roubadores, os ladrões também estão na lista dos que vão para o inferno. E o Lula, meu Deus, está aprovando os ladrões, falando que se roubar um celular é para comprar uma cerveja, isso aí é legal. Então nós não aceitamos esse tipo de coisa, Pai. Nós não aceitamos um governo corrupto, um governo satânico, meu Pai, porque isso aí para mim é satanismo, meu Deus, apoiar, roubar as coisas, legalizar as drogas, meu Pai, apoiar esse tanto de coisa, apoiar a ideologia de gênero que vem acabar com nossas famílias, apoiar o fechamento das igrejas, Pai, como outros países, como disse lá fora, já estão fazendo isso, e o Lula também agrada muito disso. Então nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça com Lula aquilo que tiver na vontade do Senhor, Pai, que o Senhor é um juiz perfeito, um juiz completo, o Senhor não tem erro, Pai. Nós, o ser humano, nós somos fracos. Às vezes nós podemos querer desejar mal para o Lula, e a palavra do Senhor diz que não é para fazer isso, que é para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Então nós oramos, ó Pai, e entregamos esse problema todo na mão do Senhor, que a justiça vem só do Senhor, ó Pai, que não seja nossa, dos homens, porque nós somos falhos, mas o Senhor é perfeito. Então eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, livra-nos do Lula, livra-nos do comunismo, ó Pai, e que nenhum país comunista lá de fora tenha poder, ó Pai, de entrar aqui dentro, de propor guerra aqui, para fazer valer o que eles querem, meu Deus,
que eles querem a nova ordem mundial, Pai, que o comunismo venha tomar conta de todo o planeta Terra. Nós te pedimos em nome de Jesus, meu Pai, salva o nosso Brasil. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.